Fala, galerinha do nono ano, professor Diego Marinho na área. Estão prontos para a nossa aula de hoje? Então vamos nessa. A nossa aula de hoje é sobre semelhança de triângulos, mais particularmente sobre os casos de semelhança. Eu creio que você deva estar se perguntando nesse momento, mas Diego, na última aula você falou sobre semelhança de polígonos, e o triângulo não é um polígono também? Perfeito, você tem toda a razão. Só que vocês vão observar na aula de hoje que os triângulos, eles não precisam ter todas as características que nós vimos na última aula para determinarmos que eles são semelhantes. Basta apenas algumas características combinadas e nós já conseguimos identificar a semelhança entre dois triângulos. Beleza? Então vamos lá. O primeiro caso de semelhança de triângulos que nós vamos estudar é o caso ângulo-ângulo, ou AA. Tá? Ele diz que dois triângulos são semelhantes se possuem dois ângulos correspondentes congruentes. Observem as figuras. Eu tenho dois triângulos aqui. O triângulo ABC e o triângulo A'B'C'. Tá? Agora observem bem. Eu tenho aqui no ângulo A, destacado aqui, ó, medindo um tracinho. E se eu observar bem no segundo triângulo, no triângulo A'B'C', o ângulo A', ele também mede um tracinho, tá? Então esses dois ângulos aqui, ó, o ângulo A e o ângulo A', eles são congruentes. O ângulo A é congruente ao ângulo A'. Observa novamente. No primeiro triângulo, o ângulo B, ele mede dois tracinhos. No segundo triângulo, o ângulo B', ele também mede dois tracinhos, tá? Então eu posso concluir que esses dois ângulos também são congruentes. O ângulo B é congruente ao ângulo B', tá? Com essas duas informações apenas, eu posso concluir que esse terceiro ângulo aqui, o ângulo C e o ângulo C', eles vão ter a mesma medida, ou seja, eles vão ser congruentes também. Então, só com essa informação desses dois ângulos aqui correspondentes sendo congruentes, eu consigo determinar que os triângulos são semelhantes, tá? E eu leio da seguinte maneira: o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B'C'. Tá ok? Então vamos para o segundo caso. Segundo caso é o caso LAL, lado, ângulo, lado. Dois triângulos são semelhantes se possuem dois lados correspondentes proporcionais e o ângulo interno formado por eles congruente. Observem as figuras. Novamente, triângulo ABC, triângulo A'B'C', tá? Observem o seguinte. Observando primeiramente o ângulo. O ângulo A aqui, ele está determinado. E ele mede um tracinho. No segundo triângulo, o ângulo A', ele também está determinado e possui a mesma medida. Ele mede um tracinho. Então, eu digo que o ângulo A é congruente ao ângulo A', tá? Agora, olha só. Observem bem os lados que formam esse ângulo no primeiro triângulo. Os lados que formam o ângulo A são os lados AB, descendo aqui, e o lado AC, tá? No segundo triângulo, os lados que formam o ângulo A' é o lado A'B' e o lado A'C', tá? Agora observem bem, o lado AB aqui, ó, ele está me dizendo que ele mede um tracinho, tá? No segundo triângulo, o lado A'B', ele também está medindo um tracinho, como ele determinou aqui. Isso quer dizer, gente, que esses lados são proporcionais, tá? Ou seja, AB está para A'B'. Tranquilo? Olha o outro lado aqui do ângulo. O lado AC. Ele determinou com dois tracinhos. E no triângulo seguinte, ele determinou esse lado correspondente com a mesma medida, dois tracinhos. Ou seja, eles são proporcionais a esses lados. AC está para A'C', tá? Então, esses lados que formam esse ângulo que está aqui, ó, são proporcionais, tá?
E com essas duas informações apenas, dois lados proporcionais e o ângulo formado entre eles congruente, eu posso determinar que os triângulos são semelhantes. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. Tranquilo até aqui? Então, prosseguindo. Terceiro caso, LLL, ou lado, lado, lado. Dois triângulos são semelhantes se possuem os três lados correspondentes proporcionais. Observem as figuras. Na primeira figura eu tenho o triângulo ABC. Na segunda, novamente, o triângulo A'B', C'. Observem que os lados correspondentes desses triângulos são proporcionais. Olha aqui o lado AB. Ele está determinado com um tracinho. E no outro triângulo, o lado A'B' também está determinado com um tracinho. Ou seja, são proporcionais. AB está para A'B'. Observe o lado BC. Perdão, o lado AC. Ele está determinado com dois tracinhos. E no outro triângulo, o lado A'C' também está determinado com dois tracinhos. O que quer dizer que eles são proporcionais também. Então, AC está para A'C'. E por último, o terceiro lado do triângulo BC, o lado BC, está determinado com três tracinhos. E o lado correspondente a ele no outro triângulo, o lado B'C', também está determinado com três tracinhos, o que significa que eles são proporcionais, ou seja, BC está para B'C'. Então, AB está para A'B', assim como BC está para B'C', assim como AC está para A'C'. Com essas informações, sabendo que os três lados dos triângulos, os lados correspondentes, são proporcionais entre si, eu concluo que esses dois triângulos são semelhantes, tá? Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. Beleza? Então, vamos para os nossos exemplos. Como sempre, eu sugiro que você dê uma pausa nesse vídeo para deixar registrados os exemplos no teu caderno e poder prestar total atenção na resolução deles. Tranquilo? Então, vamos nessa! Galera, esse exemplo diz o seguinte pra gente. Determine o valor de x nos triângulos abaixo, sabendo que são semelhantes. Então, eu tenho aqui na letra A dois triângulos. Esse triângulo ABC e o triângulo CEF. Ele me diz que esses dois triângulos são semelhantes. Se vocês observarem bem, ele está falando aqui do segundo caso de semelhança que nós acabamos de estudar. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado, tá? Então, só com essas informações ele conseguiu determinar e nos dizer que eles são semelhantes. Então, se eles são semelhantes, eu tenho que os lados correspondentes são proporcionais. Então, eu posso formar uma proporção entre esses dois triângulos, utilizando os lados que eu tenho, o valor, tá? O grande detalhe aqui, a grande questão, é saber comparar, como eu falei para vocês. Eles não estão na mesma posição, esses triângulos. Então, eu tenho que observar com clareza os lados correspondentes para que eu não erre minha questão. Então, vamos lá. Vou partir aqui do elemento que eu quero descobrir, que é o x, tá? Então, no triângulo ABC aqui, eu vou colocar que o x está para... Agora, eu vou procurar o correspondente dele, o lado correspondente a ele, no triângulo CEF, tá? Se vocês observarem bem, o lado que mede x aqui, o lado AB, ele está tangenciando esse ângulo aqui, ó, o ângulo azul aqui, uma linha, tá? Eu vou pegar no triângulo CEF o lado que está tangenciando esse ângulo também. Aí você pode ficar na dúvida, será que é esse ou esse? Vou resolver teu problema agora. Observa bem, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são opostos pelo vértice, tá? Então, isso quer dizer que eles são iguais, são congruentes. Então, veja bem, o lado AB, que mede x, ele está só tangenciando esse ângulo azul aqui. No triângulo CEF, o lado que está só tangenciando o ângulo azul é esse lado EF aqui, ó. Porque o outro lado, ele está entre o ângulo roxo aqui que eu acabei de determinar e o ângulo azul, tá?
Então, eu vou dizer que x está para 15. Assim como, agora sim, veja bem, vou pegar aqui no triângulo ABC primeiro. O outro valor que me restou foi o 12, então eu coloco ele aqui na minha proporção, tá? E agora eu vou pegar o lado correspondente no triângulo CEF. Observa, o 12 nesse triângulo aqui, ele tem nas suas extremidades o ângulo roxo que nós determinamos e o ângulo azul, tá? Então esse lado ele está compreendido entre esses dois ângulos. Eu vou fazer da mesma forma nesse triângulo aqui. O lado que tem como extremidades os ângulos roxo e azul é esse lado CF, tá? Que ele mede 10. Então, esse lado aqui é o correspondente ao lado AC do outro triângulo. Então, eu vou dizer que 12 está para 10, tá? Então, x está para 5, x está para 15, perdão, assim como 12 está para 10. Agora ficou fácil. Cruz credo. X vezes 10 vai ser 10x. E 15 vezes 12, se nós fizermos um rápido rascunho aqui, ó, 15 vezes 12. 12 vezes 5 vai dar 10, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E aqui ficou fácil, né? Pula uma casa, 1 vezes 5 vai dar 5, 1 vezes 1 vai dar 1. Somando esses dois valores, eu tenho 0, 3 mais 5, 8 e 1. 180. Então, 15 vezes 12 vai me dar 180. Tá? Esse 10 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar x é igual a 180 dividido por 10. Agora ficou fácil, né? Posso simplificar. Cortar um zero em cima com um zero embaixo. Fiquei com 18 sobre 1. E 18 sobre 1 nós sabemos que é a mesma coisa que 18. Beleza? Então, esse pedacinho aqui, ó, que ele chamou de x, vai medir 18. Tranquilo? Então, vamos para o próximo exemplo. Na letra B, os triângulos também são semelhantes. E já de cara, eu vou fazer o mesmo artifício, usar o mesmo artifício que eu utilizei na outra questão, tá? Eu vou definir aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui embaixo, eles são opostos pelo vértice. Eles estão um de frente para o outro e tem um vértice em comum aqui entre eles, tá? Então, esses ângulos são iguais. Eu determinei com uma linha roxa aqui, tá? Então, para ficar mais fácil a nossa visualização dos lados correspondentes. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, primeiro, o valor que nós queremos descobrir, que é x. Então, eu vou dizer que x está para... Peguei o x aqui no triângulo de baixo, no triângulo CEF. Então, eu vou pegar o lado correspondente no triângulo ABC. Tá? O x aqui embaixo, ele tem como extremidades o ângulo de uma linha roxa e o ângulo de duas linhas aqui azul, tá? No triângulo ABC aqui em cima, eu vou pegar o lado correspondente, ou seja, que está entre o ângulo de uma linha roxa e duas linhas azuis. Então, é esse lado aqui, ó, o lado BC. E esse lado mede quanto? 5. Então, eu tenho que x está para 5. Assim como, volto para o primeiro triângulo aqui embaixo, triângulo CEF. Só me restou esse valor aqui, né? 6. Então, eu vou colocar ele aqui na minha proporção. 6 está para quem? Muito provavelmente é o 4 aqui, ó. Esse lado aqui, ó, está só tangenciando o ângulo de uma linha. Assim como o 4 aqui, ó. Ele está só tangenciando o ângulo de uma linha. Então, 6 está para 4, tá? Então, vamos lá. Multiplicando cruzado, fazendo o nosso cruz credo, eu tenho que x vezes 4 é 4x. E 5 vezes 6 vai dar 30. Esse 4 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, eu fico com 30 dividido por 4. E 30 dividido por 4, fazendo um rascunho rápido aqui, ó. 30 por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Para 30, 2. Mas eu quero continuar dividindo para determinar a medida exata. Então, eu vou acrescentar um zero aqui, vírgula. 20 dividido por 4 vai dar 5. 7 vezes 5, 20. 5 vezes 4, 20, perdão.
para 20 nada. Então, 30 dividido por 4 vai dar 7,5. Então, esse pedacinho aqui, ó, que ele chamou de x, esse lado aqui, ó, o lado CE desse triângulo aqui, ó, mede 7,5. Beleza? Com essa explicação, eu acredito que vocês tenham condições de realizar as seguintes atividades no caderno pedagógico. Na página 80, vocês vão realizar o exercício 3, as letras B e C, somente essas, e no exercício 4, e vocês vão realizar também o exercício 4 nessa mesma página, na página 80. Beleza? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima, galera!